Shalom a todos, bem-vindos ao canal Ouça a Torá. Vamos continuar o Midrash do livro Shoftim. Hashem dá uma mensagem a Tislelpone. Após a morte de Avidon, os Pelistim se tornaram poderosos em Eretz Israel. Eles o oprimiram e perseguiram os judeus. Naquela época, um dos maiores tzadikim da geração era Manoach, da Shevet Dan. A esposa dele também era especial. Eles estavam casados há muitos anos e ainda não tinham filhos. Isso os deixou muito tristes. Um dia, um mensageiro apareceu para a esposa de Manoach e disse a ela: "Eu quero te dizer que você vai ter um filho. Ele começará a salvar Bnei Israel das mãos dos Pelistim." A esposa de Manoach olhou para o mensageiro. Ela podia dizer que ele havia sido enviado por Hashem. Ele era claramente sagrado. Seu rosto brilhava enquanto ele falava. A esposa de Manoach pensou que ele podia ser um anjo. Então, ela descartou a ideia. "Eu certamente não mereço ver um anjo", ela ponderou. "Ele deve ser um Navi, um profeta." Quando o Ruach HaKodesh repousa sobre um Navi, seu rosto brilha e ele se parece com um anjo. Na verdade, o mensageiro era um anjo celestial. Mais tarde, a esposa de Manoach ficou conhecida como Tislelpone, que significa ela que se virou para ver um anjo. O mensageiro continuou conversando com Tislelpone. Seu filho será um Nazir a partir do momento em que nascer. Portanto, ele nunca pode cortar o cabelo nem beber vinho. Você também não pode comer ou beber nada proibido ao Nazir enquanto espera esse bebê, porque o bebê recebe sua comida através de você. Não beba vinho ou vinagre de vinho. O anjo mencionou vinagre de vinho porque no verão as pessoas geralmente mergulhavam o pão em vinagre. Vamos examinar as leis de um Nazir. Se uma pessoa promete: "Eu me tornarei um Nazir", ela não poderá mais beber vinho. Nos tempos antigos, o vinho era bebido em todas as festas. O Nazir tinha que se controlar e ficar longe de algo que ele apreciava em honra de Hashem. Dessa maneira, ele se tornava sagrado. Você pode entender o quão difícil isso era? Tentando se imaginar prometendo desistir de uma comida e bebida favorita, digamos, bolo, refrigerante. Isso é difícil, não é? Do mesmo modo, Nazir praticava o autocontrole em honra de Hashem. Além disso, um Nazir tinha que deixar seu cabelo crescer. Ele não tinha permissão de cortar o cabelo a partir do momento que fosse Nazir. Seu objetivo era servir a Hashem em vez de estar ocupado com sua aparência. O filho de Tislelpone também teria que manter estes dois dinim, leis, do Nazir: não beber vinho e não cortar cabelo. No entanto, ele tinha duas regras diferentes das de todos os outros Nazirim. A razão para isso é que ele não era um Nazir voluntário, ele era um Nazir especial pela ordem de Hashem. Os dois pontos a seguir são os que tornaram o filho de Tislelpone diferente de todos os outros Nazirim. Primeiro, geralmente se alguém promete ser um Nazir vitalício, ele poderia aparar o cabelo uma vez a cada 12 meses para não ficar muito pesado. Mas o filho de Tislelpone não teve permissão para fazer isso. Segundo, ele era autorizado a tocar em um corpo morto. Normalmente o Nazir devia tomar cuidado para não se tornar tamê, impuro, tocando em um corpo morto. Pergunta: por que Hashem queria que o filho de Tislelpone fosse Nazir? E a resposta: Bnei Israel naquela época não eram tzadikim. Eles não mereciam estar completamente livres do domínio do Pelistim. Eles mereciam apenas algum alívio. O trabalho do filho de Tislelpone seria impedir que os Pelistim atacassem e incomodassem Bnei Israel. Para conseguir isso, ele teria que viver entre os Pelistim, como veremos mais adiante. Isso poderia facilmente fazê-lo pecar e se tornar como o Pelistim. A fim de lembrá-lo que ele era sagrado e completamente diferente dos Pelistim, Hashem queria que ele fosse um Nazir a vida toda. Hashem esperava que isso o impedisse de pecar. O anjo aparece uma segunda vez. Tislelpone
estava muito empolgada com as boas novas que recebeu. Ela correu para o marido e disse animadamente: "O mensageiro de Hashem falou comigo. Ele parecia um anjo, embora eu saiba que ele não poderia ter sido um. Por que eu mereceria ver um anjo celestial? Eu nem perguntei qual era o nome dele, porque eu fiquei com medo dele e tremi. Ele me anunciou: você terá um filho, não beba vinho ou álcool e não coma uvas ou produtos proibidos para um nazir, porque essa criança será um nazir desde seu nascimento até sua morte." A esposa de Manoah acrescentou as palavras "até sua morte." O anjo não disse isso, porque previu que o filho de Tzlelpone não permaneceria nazir a vida toda. Ele violaria as leis do nazir. Mas Tzlelpone não estava ciente disso. Manoah sabia que sua esposa era uma tzadeket, uma mulher justa. Ela certamente falou a verdade, mas ele pensou: eu não ouvi a mensagem de Hashem diretamente. Talvez minha esposa não tenha repetido as palavras do anjo com precisão. Ou talvez houvesse algo que ela não entendeu direito. Portanto, Manoah rezou: por favor, Hashem, deixe o mensageiro chegar até nós dois. Eu quero ouvir as palavras dele por mim mesmo. Hashem aceitou a tefilá de Manoah, já que ele era um tzadik. Realmente não havia necessidade de o anjo voltar. A esposa de Manoah havia entendido e relatado tudo corretamente. O anjo apareceu novamente para a esposa de Manoah, mas não para Manoah. Hashem fez isso para que Manoah percebesse o quão especial sua esposa era. Manoah deve ter ficado triste por não ter filhos. Talvez em seu coração ele culpasse sua esposa. Mas, vendo que o mensageiro de Hashem apareceu novamente para ela, isso cativaria Manoah por ela. O anjo veio enquanto Tzlelpone estava ocupado observando os trabalhadores no campo. Como ele não disse nada, ela entendeu que ele havia sido enviado para falar com o marido por causa de sua tefilá. Ela correu para o marido e disse: venha comigo para o campo, o mensageiro de Hashem está lá. Tenho certeza que veio falar com você. Manoah ficou surpreso que o mensageiro tivesse aparecido para sua esposa e não para ele. Ele obedeceu à esposa e a seguiu para o campo. Ele viu o anjo de pé em cima de uma pedra e perguntou: foi você que falou com minha mulher antes? Sou eu, respondeu o anjo. Manoah disse: por favor, deixe-me ouvir novamente o que minha esposa deve fazer agora e o que devemos fazer com o garoto depois que ele nascer. Faça exatamente o que eu disse à sua esposa, respondeu o anjo. Ela não pode comer nada feito de uvas nem beber vinho. Manoah viu que o anjo não tinha nada de novo para lhe dizer. Ele apenas retornou em resposta à sua oração. Tzlelpone havia lhe contado tudo com precisão. Ela era confiável e ela era tão grande que o mensageiro apareceu para ela 2 vezes. Manoah agora apreciava sua esposa ainda mais do que antes. Manoah e sua esposa percebem quem é o mensageiro. Manoah disse ao anjo: este dia é como um Yom Tov para nós. Hashem não nos deu filhos por tantos anos e agora você nos trouxe a maravilhosa notícia que teremos um filho. Não apenas um garoto comum, mas um nazir desde o nascimento. Vamos preparar uma refeição festiva com carne e, por favor, junte-se a nós na comemoração. Eu não posso fazer isso, respondeu o anjo. Eu não posso comer de sua comida. O mensageiro de Hashem não pode aceitar nada da pessoa a quem ele entregou a mensagem, para que não pareça que está aceitando uma recompensa por sua tarefa. Sugiro, em vez disso, que você ofereça uma oferta de olá para Hashem para agradecê-lo. Naquela época era proibido oferecer sacrifícios fora do Mishkan, em Shiló. Somente o mensageiro de Hashem poderia dar permissão a alguém para trazer uma oferenda fora do Mishkan. Manoah ainda achava que o mensageiro era um navi. Por favor, me diga seu nome, disse ele. Desejamos enviar um presente para você quando suas palavras forem cumpridas. Não é necessário que você saiba meu nome, respondeu o anjo. Você nunca mais me verá. Como o anjo havia aconselhado, Manoah preparou uma cabra jovem e uma oferenda de minhá, farinha para um corban. Ele colocou o corban na pedra em que o mensageiro estava de pé. Um milagre aconteceu.
O fogo saiu da rocha e queimou o Corbã. O anjo subiu ao céu em chamas. Manoar e sua esposa prostraram-se de medo. Agora eles sabiam que tinham visto um anjo de verdade. Eles o encararam e falaram com ele. Receio que morramos, preocupou-se Manoar. Vimos um ser celestial. Talvez não sejamos sagrados o suficiente para isso. Talvez sejamos punidos com a morte. Não se preocupe, sua esposa o tranquilizou. Hashem certamente não irá nos punir agora. Ele acabou de nos dar tantos bons sinais. Ele enviou o anjo uma segunda vez porque você rezou para ele. Ele nos prometeu um filho especial. E ele aceitou nosso corbã, sacrifício, trazendo um fogo da rocha. Se ele nos considerasse Rechaíma, certamente não teria aceitado nosso corbã. O Midrash nos conta as primeiras gerações e as gerações posteriores. Avrama se casou com uma segunda mulher, Agar, porque Sarai não tinha filhos. Quando Agar ia ter um bebê, ela ficou orgulhosa. Eu sou maior que Sarai. Ela se gabou às mulheres que vieram visitá-la. Hashem está me dando um bebê antes dela. Sarai reclamou para Avram. Por que você está quieto sobre isso? Você ouve Agar me insultar e não diz nada? Avram disse a Sarai, Agar é sua, castigue-a como achar melhor. Sarai foi muito rigorosa com Agar. Agar, portanto, fugiu para o deserto. Agar sentou-se perto de um poço d'água. Um anjo desceu do céu e perguntou a ela, Agar, a criada de Sarai, de onde você vem e para onde está indo? Estou fugindo de Sarai, respondeu Agar. O anjo desapareceu e um segundo anjo voou. Volte para Sarai, sua ama, e deixe que ela lhe castigue. Ele ordenou a Agar. Então o segundo anjo desapareceu e um novo anjo desceu. Ele anunciou a Agar. Hashem disse, vou te dar tantos descendentes que será impossível contá-los. O anjo foi embora e um quarto anjo prometeu a ela. Você terá um filho, nomeie-o Ismael. Esse nome significa Hashem ouviu, porque Hashem respondeu a você por clamar a ele quando você estava infeliz e sofrendo. Ismael será um homem selvagem, sua mão estará estendida para roubar e furtar. Hashem enviou 4 anjos para Agar. Ela não tinha medo dos anjos e não prostrou-se diante deles. Ela respondeu ao primeiro anjo calmamente quando ele fez uma pergunta. Por que ela não estava com medo? Abraão era tão grande que os anjos costumavam aparecer em sua casa, até seus servos estavam acostumados a vê-los. Todos os nossos antepassados estavam acostumados a lidar com anjos, mas as gerações posteriores eram menos sagradas. Eles não mereciam ver anjos. Portanto, quando Manoar e sua esposa viram um anjo, ficaram aterrorizados. Isso nos mostra que as gerações anteriores a nós são muito mais sagradas que as posteriores. Nossos sábios disseram: a unha de um judeu antigo era melhor que a barriga dos judeus posteriores. Uma unha é pequena e sem importância. Nada acontece com a pessoa se ela corta e joga fora. Já a barriga é uma parte importante do corpo, sem a qual não se pode viver. Agar era como uma unha na casa de Abraão. Ela pecou e foi embora. Mas mesmo Agar viu anjos, porque Abraão era extraordinário. Isso aconteceu pelo mérito de Abraão, não pelo mérito dela. Isso nos mostra como eram sagradas as gerações passadas. O 12º Shofet, Shimshon. As palavras do anjo se realizaram. Tzlelpone deu à luz um filho, a quem ela chamou Shimshon. A palavra Shimshon está relacionada a Shemesh, sol. Assim como o sol é bom e dá vida e calor às plantas e às pessoas, Shimshon seria bom e útil para Bnei Israel, mas o sol também pode ser prejudicial. Muito de sua luz causa doenças e até a morte. Shimshon usaria sua força em comum para atingir os Pelistim. O pequeno Shimshon sabia que ele era diferente de todas as outras crianças. Sua mãe se chamava Tzlelpone, porque ela viu um anjo que ordenara coisas especiais sobre ele.
Nunca corte ou arranque qualquer fio de cabelo, sua mãe o avisou. Você é um Nazir. Você nem pode pentear o cabelo. É proibido ao Nazir pentear seu cabelo, pois isso faz com que os cabelos sejam arrancados. Shimshon nunca penteava o cabelo. Ele também tomava cuidado para nunca tocar em vinho ou qualquer produto feito de uvas. O cabelo de Shimshon crescia cada vez mais. Parecia uma coroa em sua cabeça. Isso o diferenciava dos outros e fazia com que parecesse um príncipe sagrado. Por ser sagrado, Hashem deu a Shimshon uma força sobrenatural. Shimshon não nasceu mais forte do que as outras crianças, mas, de tempos em tempos, ele sentia o espírito de Hashem sobre ele. Isso lhe dava uma força milagrosa. Um dia ele começou a andar com passos gigantes. Ele pegou 2 pedras enormes e esfregou-as uma contra a outra até que as transformou em pó. Quando ele levantou a voz, era tão alto que se ouviu a quilômetros de distância. Logo todos sabiam sobre o jovem herói da Shevet Dan. Quando Shimshon cresceu, o espírito de Hashem repousava sobre ele o tempo todo. Shimshon quer se casar. Um dia, Shimshon disse aos pais: Acabei de voltar de uma viagem à terra dos Pelistim, em Timna. Vi uma mulher com quem desejo me casar. Por favor, vai até a Timna e fale com ela. Peça a ela para se tornar judia e preparem tudo para o casamento. Vocês podem imaginar como os pais de Shimshon ficaram chocados quando ouviram isso? Seriam estas palavras de seu sagrado filho, que era um Nazir desde o nascimento, abençoado por Hashem com força especial? De todas as pessoas, ele queria se casar com uma moça pelistí? Os pais de Shimshon tentaram convencê-lo de desistir dessa insanidade. Eles argumentaram: Você não vê que mesmo que essa mulher se torne judia, ela nunca será o mesmo que uma moça judia? Uma moça judia é modesta. Ela tem uma boa educação e um bom caráter. Ela é leal ao marido a vida toda. Mas as mulheres pelistiem, quando se casam, não são fiéis aos seus maridos. Shimshon, quem colocou essa ideia em sua cabeça? Não existem garotas judias legais o suficiente para você? Além disso, os Pelistim são nossos inimigos. Você se coloca em perigo vivendo entre eles. Shimshon respondeu: Eu ainda quero me casar com esta mulher. Eu gosto dela e me recuso a mudar de ideia. A mãe de Shimshon não quis saber disso. Foi ela quem primeiro ouviu do anjo que Shimshon seria um Nazir, e ela ouviu o anjo dizer que seu filho ajudaria a libertar Bnei Israel dos Pelistim. Ela ficou tão chateada com essa mudança de acontecimentos que Shimshon finalmente parou de implorar a ela. Ele se virou para o pai e pediu permissão para se casar com a mulher que ele escolhera. Por favor, pai, eu realmente sinto que ela é a esposa certa para mim, implorou Shimshon. Pergunta: Shimshon pecou ao escolher se casar com uma mulher peliste? Resposta: Shimshon sabia que um dia salvaria Bnei Israel dos ataques dos Pelistim. Ele teria que assustá-los, mas se ele lutasse contra eles como um líder judeu, os Pelistim apenas lutariam contra todos os judeus e Hashem não ajudaria os judeus porque eles não eram de Sadiquim. Shimshon, portanto, teve que lutar contra os Pelistim de tal maneira que deveriam lutar apenas com ele, não com o resto de Bnei Israel. Então Shimshon pensou em um plano. Ele se casaria com uma mulher peliste. Dessa maneira, ele se tornaria perante os Pelistim e viveria parente dos Pelistim e viveria entre eles. Assim, seria mais fácil para ele entrar em uma discussão com eles e ele encontraria uma maneira de começar uma briga. Isso não teria nada a ver com o resto dos Bnei Israel. Isso seria um assunto pessoal entre Shimshon e os Pelistim. Portanto, não haverá para Shimshon se casar com uma mulher peliste. Ele disse aos pais que a convertessem primeiro para que ela se tornasse judia. Hashem concordou com o plano de Shimshon. Ainda assim, Shimshon fez algo errado, não com a ação real, mas em sua mente. Já que Shimshon era um grande tzadik, Hashem esperava que ele se casasse com a mulher peliste totalmente Leshem Shammai, por causa de Hashem. Você pode pensar que isso é fácil, mas não é. Se você come maror amargo na primeira noite de Pêssar, você o faz Leshem Shammai. Você não precisa gostar disso, você come porque somos ordenados a comer uma erva amarga na noite de Pêssar
para lembrar o exílio amargo no Egito. Você come porque é uma mitzvah. Também não é difícil comer a matzah lechem shammai. Mas e se sua mãe servisse seu sorvete favorito como sobremesa no Yom Tov? Você come em honra ao Yom Tov ou porque gosta? Hashem espera que um tzadik faça tudo apenas para agradá-lo e não para seu próprio prazer. Quando Shimshon se casou com a moça Peliche, ele fez isso não apenas por causa de Hashem e do povo judeu, mas também um pouco porque ele gostava dela. Hashem não ficou satisfeito com Shimshon por causa disso. Já que Shimshon era um tzadik, Hashem o puniu estritamente por esse pecado. Se Shimshon tivesse se casado com a mulher apenas com o objetivo de salvar os judeus, ele não teria sido culpado de nenhuma haverá. Vamos continuar em outro momento. Tá gostando do conteúdo do canal? Então curta, comenta, compartilha. Ainda não é inscrito? Então se inscreve, ativa o sininho e fica por dentro das novidades. Shalom a todos!